boa tarde a você que nos acompanha mais uma vez. Dizer que nós continuamos aqui a debater, não é? A falar sobre o nosso tema. Eu faço questão de recordar que então o comportamento correto que uma mulher comprometida ou casada deve ter dentro do seu relacionamento. O nosso terminal telefónico novamente é o 923 39 24 51. Ligue para nós, estamos ali para a sua inteira disposição. Quem estava com a palavra, acredito eu que era o apóstolo, não é? Que dizia que o casamento religioso não é aprovado por Deus, porque segundo o apóstolo a Bíblia nem sequer cita. O casamento real mesmo, que é o dote, que é o famoso pedido, o alambamento, não é? Uma outra área também tem nomes diferentes, mas é a mesma coisa. Então a pergunta que não se calava era se o o apóstolo era casado. É assim, vamos só atender rapidamente o Borges. Senhor Borges, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde. Senhor Borges. Senhor Borges, pode baixar um bocadinho o seu receptor? Não consigo ouvir. Obrigado pela oportunidade que me dá. Sim, estou a ouvir. Boa tarde. Borges, pode baixar um bocadinho o volume do seu televisor para termos uma comunicação mais viável? Ok, agora consegue me ouvir bem, não é? Com certeza, meu caro. Seja bem-vindo ao nosso programa. Ok, obrigado por agradecer a TV Palanca pelo tema sugerido, um tema muito bom. Eu estou a gostar muito. Eu estou a ver ali o apóstolo. O apóstolo ele está a mostrar, de acordo com a Bíblia, em Gênesis sobre o dote e também sobre o casamento civil. Mas o outro companheiro dele que está no painel, o companheiro que está ali, ele está a dizer que o casamento também pode ser através dos religiosos. Então seria bom que ele mostrasse também pela luz da Bíblia, não é se existe mesmo esse tipo de casamento, porque nós estamos acompanhando o debate e estamos a ver que o apóstolo José está a mostrar que o casamento é o dote. Ele mostrou a partir de Gênesis que o casamento é o dote, que chamamos de pedido, então que é pedido tradicional. Okay. Então gostaria que o outro companheiro pudesse também sugerir um texto bíblico que mostra o casamento dentro da igreja. Ok. Não quer dar algum subsídio sobre o comportamento de uma mulher casada, do seu ponto de vista, assim muito rapidamente? Bem, do meu ponto de vista, uma mulher casada deve ser uma mulher submissa, respeitosa ao seu marido, uma mulher que não deve gritar nem responder com uma alta voz diante do seu marido. Então eu penso que era mais ou menos isso o meu contributo. Olha, muito obrigada por ter ligado para nós. De certeza que os nossos convidados vão responder aqui a sua questão. E mais uma vez, muito obrigada mesmo. Obrigado. Obrigado. Olha, vemos aqui que, né, que as pessoas querem subsídios, querem provas, querem... Pronto. Sim, eu por acaso... Ouvimos aqui. Isso, exato. E quero aqui, obrigado ao companheiro. Okay. Eu vou ler aqui, eu vou citar aqui para ele ver Mateus 19, versículo 5, e ainda Mateus 19, versículo 6. Ele diz assim, versículo 19, versículo 6, o que Deus une, nenhum homem separa. Agora a questão é, eu quero aqui frisar, então o que Deus une, nenhum separa. O dote é do ponto de vista tradicional. Queremos aqui fazer lembrar que o pedido que nós chamamos de dote é tradicional. Okay. Nós pagamos os dotes para espécie de presente. Ou seja, como o pai da Iracelma cuidou da Iracelma do 0 até os 20, 30 anos, até que ela foi seu esposo. Então, eu pago, dou este alembamento, esse dote, a família dela, na verdade, presente, em função dessa mulher que eu vou retirar, eu vou levar à minha casa. Okay. Mas, do ponto de vista bíblico, isto é verdade, a Bíblia não especifica que necessariamente existiu uma igreja, mas existe um lugar, um templo, onde nós queremos buscar Deus. Aonde Deus está presente. Nós casamos, nós fizemos o pedido, do ponto de vista tradicional, que é a nossa raiz africanas, e vamos casar diante de Deus, que é a união que Deus disse, o que o homem que Deus une, o homem separa. Pois você já não vai ser mais uma carne, mas não será mais duas, mas uma em duas. Essa uma em duas, não quero aqui frisar, nem quero acreditar nisso. Entende-se de que é um casamento religioso, que não necessariamente seja dentro de uma igreja, mas diante de um homem de Deus, diante do altar de Deus, pela qual vou apresentar a minha mulher a Deus. O pastor Mozenbie... Muito rapidamente, desculpa cortar, temos o... Alô, Simão, Tiago, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Sim, boa tarde. Boa tarde, Simão, como estás? Estamos bem. Isso é muito importante. Simão, o seu contributo. Sim, um pouco de... Quero falar sobre o casamento. Sim, o comportamento da mulher dentro do casamento, especificamente. Aí no outro lado, o apóstolo,
Apóstolo, é isso? Certo. Queria só falar essa parte que diz que o casamento não está, na Bíblia não está. Alô? Alô, sim, alô. Pois, o que queria dizer que o casamento na Bíblia não existe, é isso? Certo. Por quê? Tem assim uma explicação? Podia dar assim uma ilustração melhor para nós percebermos? Eu acho que isso não é verdade, porque o casamento praticamente é a Bíblia. Porque a Bíblia, o próprio Deus, ele criou a Adão e a Eva. Ok. Então, com a razão que o casamento é bíblico. Ok. Tá. Olha, muito obrigado por ter ligado ao nosso programa, mesmo. E continue do outro lado acompanhando aqui o nosso tema. Só para frisar mesmo, já rapidinho. Muito obrigada. Não devemos entender, às vezes nós entendemos e eu nunca fugi Só do não tema. vais esquecer que estavas a dizer acerca Ai, agora perdi. Da união. E depois citou alguém, ia dar um exemplo da Sim, alguém. a Mazembié, Moisembie, o Moisembie, sim. ele diz numa das suas músicas que eu por acaso vinha, ele diz assim, ele achou uma mulher, pela qual a mulher não é crente como ele. Mas é uma mulher que no fruto das suas orações, Deus lhe Conhece a concedeu música. e conheceu essa mulher. Então ele pega essa mulher, leva essa mulher diante de Deus, diz assim, Deus, assim como o Senhor me ama e me cuida, também cuida da minha esposa. Na verdade, não podemos entender a Bíblia do ponto de vista específico, ao pé da letra, de que vamos encontrar uma frase assim, não, eles casaram na igreja tal. Não, não podemos falar Temos que subentender, isso. Temos não que é? subentender. As escrituras. Porque o casamento, a família começa desde o Adão e Eva. Deus, quando une Adão e a Eva, Deus estava instituindo uma família, a primeira instituição sagrada da Bíblia, que é a família. Vale lembrar que até o próprio Satanás entende a importância da família. Por isso é que um dos grandes objetivos que Satanás é destruir as famílias. Mas como ele vai destruir as famílias? Começando o quê? Separar esse entendimento. A mulher diz que eu sou feminista. O homem diz que eu sou machista. Então vamos meter esses dois seres que Deus uniu, que ele disse que ninguém separa. Vamos mostrar a Deus que agora eu consigo separar. Mas, infelizmente, nós homens estamos aqui a dar primazia a este requisito de separação. Por isso, a Bíblia diz que só deve separar da sua mulher, a Bíblia também, da sua mulher, caso haja morte ou adultério. E diz que o homem não deve repudiar a sua mulher por qualquer motivo. Ou seja, se minha mulher é rabugenta, minha mulher fala muito, fala isso, eu não devo separar da minha mulher por este motivo. Fora se for a morte, fora se for adultério. Ok. Há um menor que ficou assim no ar em relação à união. Aquilo que diz que o que Deus uniu, o homem não separa. Sim, mas isso não quer dizer que Deus vai unir em uma denominação religiosa ou não, ou como. Okay. Quando o pai dá a filha a um homem, não é? Aquele é o casamento. Agora, a pessoa, por sua vez, pode ir a um verdadeiro servo de Deus, não a um líder religioso, não. A um verdadeiro servo de Deus que pode os abençoar. Mas o casamento em uma denominação religiosa não há sustento bíblico. Ok, mas apóstolos, e seja para os dois convidados, eu quero saber, quando duas pessoas conhecem-se dentro de uma denominação religiosa, por exemplo, tem um irmão e uma irmã, conhecem-se na igreja e tudo mais, e querem se casar nesta mesma religião. Como é que fica? O apóstolo diz que a igreja, que o casamento religioso não é... Olha, assim, antes da minha pergunta, tem uma rapariga a ligar. Dona Formosa, seja bem-vinda. Olha, eu assim vou te receber com muita alegria. Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Ai, meu Deus, tão feliz agora, eu não estou sozinha. Olha, estamos aqui a falar sobre o nosso comportamento dentro do relacionamento. Seu ponto de vista, minha linda. Sim, penso que o comportamento da mulher, conforme o nosso apóstolo Hugo Zé está aí a descrever, estou a gostar muito da sua intervenção. E, penso que o comportamento da mulher, a mulher deve ser submissa ao seu marido e que o símbolo do casamento mesmo é o dote, conforme nós vemos na Bíblia, que não existe um casamento assim na igreja, nunca vimos isso na Bíblia. E estou a gostar muito da intervenção do apóstolo José. Ele está a dizer boas coisas e muito obrigada. Olha, obrigada a nós por ter ligado ao nosso programa. Estou tão feliz. A primeira mulher continua do outro lado, acompanha o nosso programa, porque nós temos muita coisa ainda para informar.
Obrigada. Olha, vimos aqui, né, a questão que eu fazia, não é? Quando duas pessoas conhecem na igreja e queiram casar. Se a Bíblia não, ou seja, o casamento religioso não é aprovado, não é? Pela Bíblia, e eles querem casar-se, então isso quer dizer que aquele casamento não é válido. Sim, por isso que no princípio eu pude explicar que é necessário uma mulher estar na vontade perfeita de Deus. Ok. Porque nós não devemos fazer o que outros fazem ou o que alguns têm feito. Mas devemos, se nós somos filhos de Deus, isso também é um promenor, se nós somos filhos de Deus, filhas de Deus, devemos fazer segundo a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Vamos ver que segundo Gênesis, capítulo 24, você vê que quando Abraão queria que o seu filho casasse, Isaac é para casar a Rebeca, o que aconteceu? O servo Eliezer foi até lá aos pais de Rebeca, levou gados e assim por diante, que nós chamamos hoje o dote. É os homens que estão a chamar de casamento tradicional. São os homens, mas não é Deus que chama casamento tradicional. Ok, é já algo... Já é casamento Pela segundo Bíblia. a Bíblia. Porque não há uma outra forma de casamento fora do dote. Agora, o César, não é? Os homens, também instituíram os seus casamentos, que chamamos hoje que é o civil, uns chamam religioso. conservatório, uns chamam o registro, tudo depende de como cada um chama. O importante é a compreensão. Isso os homens é que implementaram, mas segundo Deus, o casamento é o dote. Agora, o comportamento de uma mulher dentro de uma casa, conforme eu pude aqui ler em Hebreus, não é? Porque aqui em Hebreus fala a respeito mesmo do casamento, que o casamento seja honrado de todas as formas, você vê? E aqui diz, e a cama seja imaculada, quer dizer, a cama não pode ser coisas impuras ou coisas ou obscenas assim por diante. E o homem, por sua vez, também não pode, ou a mulher, não é, adulterar ou ser infiel. E você vê que a infidelidade, mesmo a insubmissão, também é uma infidelidade. Uma mulher, quando é insubmissa ao seu marido, está sendo infiel a ele. Mas também falando dessa submissão, eu acredito que é um entendimento de alguma forma errada de alguns homens em relação a isso. Porque nós temos visto, na sociedade tem acontecido que homens, não é, levam a mulher para um caminho que não tem volta, que é o caminho da ignorância, o maltrato, que a mulher tem que depender dele, a mulher não pode trabalhar, a mulher não pode ter uma profissão, porque entende-se que a mulher deve ser submissa ao homem, a mulher não pode estar no mesmo patamar. É por esta razão, por esta razão que antes de uma mulher aceitar um homem, uma mulher não pode casar porque seus pais estão a lhe dizer para casar. Uma mulher não pode casar porque talvez suas amigas estão a casar. Uma mulher para casar, ela deve saber o caráter do homem, porque o caráter não altera, o comportamento altera, por intermédio de uma influência espiritual, mas o caráter não. Antes de eu aceitar um homem, eu devo saber que tipo de homem é este, qual é o seu caráter. Mas agora, quando eu já aceitei, por exemplo, a pessoa é mulher, já aceitou um homem, aceitou. Se o homem vai lhe levar onde, se vai decidir com que ela não trabalha. Você vê que a mulher também está sob a sujeição do homem, não é? Se o homem achar que a mulher não trabalha, a mulher simplesmente deve se sujeitar. Vamos só atender rapidamente a Maria Fonseca. Não fica sem saldo, depois já fica dizer que ela é também culpada. Maria Fonseca, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Selma. Boa tarde, Maria. Ai, nome bíblico. As Marias são umas santas. Maria, sobre o nosso tema. Mãe Jesus. É verdade. Mulher santa. Bom, eu estou a amar o tema. Realmente escolheram um tema muito pertinente. Obrigada. E eu adoro realmente ouvir o apóstolo. Eu acompanho sempre quando ele vai no programa. Sei lá, tem algo que me cativa nele. Ele, às vezes parece ser exagerado, mas eu gosto de ouvir ele falar. E parabenizo todos que estão aí no painel. Mas eu tenho uma pergunta ao apóstolo. Pode fazer, com certeza. Quantas tu quiseres, Maria? Bom, apóstolo, eu gostaria de saber. Pronto, né? Jesus disse que devemos. Bom, aqui vamos da parte do batismo. Sim. Jesus disse que devemos renascer da água. E precisamos de alguém que nos batize. Ok.
precisamos de alguém que nos batize. E no casamento, tipo, ele disse que não existe o casamento na Bíblia, né? Não se aprova. E para ele o casamento são os dotes. Mas tipo, eu não concordo muito com o que ele diz que o casamento são os dotes, mas eu sinceramente não consigo, não consigo entender. Não consigo aqui fazer essa pergunta, mas eu não concordo muito com quando ele diz que não existe na Bíblia, pronto, não existe o casamento conforme. Então coadunas com a mesma opinião aqui do Agostinho? Sim, eu concordo. Eu concordo com, até certo ponto concordo com o apóstolo. Com o apóstolo, depois lado, também... Depois. Uma faca de dois gumes. Está muito confuso. Eu estou gostando do tema, então vou estar aqui até o final. Ok, Maria, muito obrigada mesmo. E fique Tá mesmo bom. do outro lado. Vamos aqui falar mais um bocadinho acerca disso. Eu quero só aqui frisar. Tá bom, beijinhos. Beijo, Maria. Até já. Quero aqui frisar quando se apóstolo subentende que ele tem uma religião, não? Não. Não tem uma igreja fixa. Não tem uma igreja tem fixa. uma religião. Ah. Simplesmente tem um profeta, que é profeta o só. Cacô Filipe. Ok, Já ouvi falar do Cacô Filipe, não é? Que é o mensageiro da filho de geração. Deus, Ok, certo, Florida tem uma religião. Tem Tem um templo construído. não tem. Um filho de Deus não tem uma religião, mas tem um profeta. E um profeta Ok. não vem fundar uma religião, mas vem Vamos mandar aqui, seguir. Mas tem um só sítio, não, vamos que tem acontecido, Graciela, não é? vamos só aqui abrir o paradoxo que o próprio apóstolo está... Pronto, quero aqui frisar porque eu acho que é televisão, acho que estão a assistir. Sim. Se apóstolo não pode ser inferior a um profeta. O profeta não pode ser teu pai espiritual. Porque em Efésios fica bem claro, do ponto de vista da hierarquia, que primeiro está o apóstolo, doutor da palavra, profeta. Não é possível que um apóstolo seja filho espiritual de um profeta. Do ponto de vista espiritual não é possível. Não sei a Bíblia que eu comparo ler, mas não é possível. Isso não acontece. Logo aqui tem um paradoxo que tem que ser organizado. Mas sim o profeta ser filho espiritual do apóstolo. Então, nesse caso, o Cacô Filipe, né, que Cacô citas Filipe. muito, tem que ser teu filho espiritual. Porque do ponto de vista espiritual, o Estás apóstolo acima acima dele que opera nas 7 dimensões espirituais. É doutor da palavra, é pastor, é evangelista, é pregador, é por aí fora. Então, aqui é que está errado. E no casamento, e eu que fiz isso porque o apóstolo tem seguidores nas redes sociais, e eu, algumas vezes, amigos enviam para eu fazer uma análise. e é graça porque estamos aqui juntos. Alguns certos excessos que estamos aqui a falar aqui do casamento, e a companheira está meio confusa, e não é bom que sejamos as confusos. Já pois, esclarecer Porque, tudo. na verdade, nós pertencemos a uma religião, né? Vamos aqui imaginar, o Paulo tinha muitas igrejas. Ok. Paulo foi o homem que mais tem igreja. Os homens batizavam, precisavam ter alguém para batizar. Os homens, quando casam, precisam ter alguém para unir este casamento. Nesse caso, vamos ver que é o profeta, que é o apóstolo, que tem filha espiritual, eu presumo que ele deve ter, que com certeza, decidiu casar. Eu não quero acreditar e nem quero passar na televisão. Esta ideia, com todo respeito, essa é a minha opinião, pode não concordar, é bonito quando temos pessoas que concordam com o apóstolo, isso é bonito, porque estamos a depender de ideias diferentes. Com certeza. Mas o casamento, vou explicar, a Bíblia não especifica que o homem tem que ir numa igreja, mas a Bíblia fala de igreja. A igreja de Filadélfia, que Cristo elogiou muito, a igreja de Filadélfia, a igreja de Romanos e por aí fora, que Paulo escreveu a igreja. Quero eu resumir que o casamento dentro da igreja, eu quero aqui frisar isso, é perante a Deus. Quando falamos da igreja, a igreja não se entende de paredes. E a igreja somos todos nós. Então, num casamento, como nós temos no espiritual, que é o nosso apóstolo, que é a pessoa máxima da pessoa da equipe, quem estava acima do apóstolo, supostamente espiritualmente, é só Deus. Depois disso, veio os outros homens espirituais, apóstolo e profeta. Eu tenho o meu apóstolo, eu quero casar. Eu quero entender isso, que eu vou ao meu apóstolo e buscar a bênção, buscar essa união. Assim como que ele está aqui frisar em Gênesis, que, olha que atenção, quando Abraão manda o homem e foi ver a mulher ideal para seu filho. Depois essa mulher ele tem que fazer dote. Depois tem que vir na presença do seu pai Abraão para receber a bênção do casamento. Ou seja, que essa bênção que hoje recebemos entre pastores e que não e é, padres. e que não é nenhuma calma. Não é que ele acabou de dizer. Essa bênção que Abraão deu à sua esposa é que hoje recebo, porque Abraão é o pai das nações. Abraão aí representou a figura de Deus a unir esses dois casamentos. Que na verdade o que os pastores fazem é apenas representar e manifestar a vontade. A Bíblia diz que é bom que o homem não viva só. Vou fazer uma ajudadora, que será ela de primeira. E quando nós abençoamos, nós entregamos a Deus. Do ponto de vista religioso, do ponto de vista civil, que o pastor casou,
Aquilo não é um casamento, sim, concordo. Aquilo é um contrato social, do ponto de vista civil. Porque tem um contrato que a gente, quando já não quiser casar, vou dizer já não quero casar e vou embora. Mas, Perante a do vista Deus não há divórcio. porque ele diz que o que é unir, ninguém separa. E a questão é, Deus uniu aonde? Uniu que no pedido que a gente, muitas vezes, é pedido que a gente acompanha, fizemos 3, 4 pedidos, tradições, fizemos tradições. Então, Deus uniu 5 pedidos, 6 pedidos. Nós estamos aqui a dizer, eu quero corrigir isso, que o apóstolo está aqui a dizer perante a público. Se é dote, então eu vou fazer dote na Iracema, já não quero mais, vou fazer dote no que do João, já não quero mais. Então, Deus vai sempre unir, enquanto Deus disse que só a morte separa. Agora, falar de postura das mulheres, eu quero aqui frisar, porque a Bíblia diz assim, se quer se educar uma aldeia, educa primeiro as mulheres. Porque são elas que educam os filhos. E são os filhos que vão governar a sociedade. E é preciso que essa mulher, concordo no primeiro epígrafo do pastor, quando dizia que a mulher tem que estar na perfeita vontade de Deus. Isso é verdade. E perfeita vontade de Deus não subentende, tem que necessariamente ser submissa à cega. Mas a submissão também não é questionável. Mas como assim? Quando submissão, mesmo submissão, a Bíblia diz assim, homem, amai a vossas mulheres conforme Cristo amou a igreja. Okay. E deu a vida que é por ela. A igreja subentende que somos nós. Cristo me amou e morreu por mim. Eu devo amar a minha mulher assim como eu amo o meu próprio corpo, que é a igreja, que é Cristo. Okay. Vamos só aprender rapidamente o Leo. Leo, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, Leo Raimundo, se não estou em erro. É mesmo assim, não é? É mesmo assim, Leo Raimundo. Uau, Leo, pai, é um homem. Eu já comecei a imaginar que o Leo aqui vai atirar-me pedras, vai falar das mulheres. Não sei. Só quero parabenizar a produção, está-se bem pelo tema bastante sugestivo. Obrigada. Segundo, eu acho que está-se a perder um pouco do foco da ideia do papel da mulher dentro do casamento. Eu gostaria imenso que os dois convidados tocassem verdadeiramente no aspecto do papel da mulher. Já agora, a mulher tem um papel fundamental dentro do casamento. A mulher deve submissão ao homem e o homem também deve respeito à mulher. Nos últimos tempos não é isso que tem se verificado. Isso tende à falta de preparação nos casamentos de hoje em dia. Os nossos convidados aí no estúdio estão preocupados em saber da gênese, quando tem problemas muito sérios que os casamentos hoje enfrentam, que não conseguem se falar. Que não consegue se falar, não consegue se debater em esta pública. E eu gostaria tanto, toda vez que tiverem a oportunidade de estar numa cadeia televisiva, que focassem simplesmente na mensagem. Vou me dirigir agora ao representante do profeta Cacu Filipe. A palavra de Deus é clara, só que muitas das vezes a palavra de Deus é muito mal interpretada. Por exemplo, o versículo que leu em Gênesis, o Senhor não leu o versículo que antecede. Enquanto não prestar atenção aos detalhes do Gênesis, nós vamos continuar a interpretar a Bíblia segundo o nosso entendimento. E a Bíblia não é para ser interpretada desse jeito. Quando quisermos perceber uma passagem bíblica, não leamos simplesmente aquela passagem. Por exemplo, imagine que é um versículo que diz matai todas as grávidas. E nós lemos esse versículo, também estamos a interpretar que temos que matar todas as grávidas. Não, existe um versículo que antecede este, que ao ler aquele versículo dá outro teor a mensagem que está a passar. Agora, dizer que o casamento religioso não é válido, eu posso chamar isso de... Perdemos o Leo, mas é assim, os nossos convidados vão já responder. Leo, muito obrigada por ter ligado. Nós conseguimos perceber aqui o teu ponto de vista. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já porque o nosso tema está mesmo a pipocar e queremos que você participe, ligando para o 923 39 24 51. Até já.